Olá pessoal, eu Auricélia Pequena Artesã. Hoje eu venho com esse vídeo que eu vou ensinar como foi que eu fiz aqui o efeito madeira, mas na massa, né? Ensinar como que faz a argamassa. Quem me pediu um vídeo assim, eu não tinha feito antes, né? Não mostrei antes porque eu achei que não tivesse relevância. Porque o YouTube aqui tem muito vídeo a respeito disso. É feito madeira com argamassa, com cimento, né? Com massa acrílica, com massa corrida. Então tem muito no YouTube, então eu falei, não tinha tanta relevância. Mas aí a colega do grupo Estou Construindo Minha Casa pediu para eu mostrar para ela como que foi feito. Então eu falei, então vou fazer e já coloco aqui no YouTube para quem se interessar. Aqui, como eu expliquei para você, Deb, aqui ó, eu fiz com cimento, não foi argamassa. Como a minha parede já era chapiscada, então eu já aproveitei e fiz o reboco, eu mesma fiz, né, o reboco. E ao invés de deixar o reboco liso, eu fiz esse efeito madeira. Aí eu aproveitei aqui, né, fiz as pedras também e depois pintei. Aqui embaixo, não sei se dá pra ver, deixa eu ver aqui, ó. Aqui embaixo é porque já tem as coisas. Então aqui eu deixei ela com 1 centímetro, ó, um dedinho aqui, para que tivesse esse efeito de que fosse um lambri de madeira, entendeu? Então aqui fiz assim. Agora, aqui ó, estou fazendo, por que eu fiz igual eu falei? Aqui eu fiz com cimento, porque não havia necessidade de passar argamassa, porque eu precisava rebocar essa parede, porque por ser área molhada e tudo mais, então era o reboco que eu já queria ter feito. Aqui, sim, eu usei aqui debaixo da escada, eu não reboquei, eu usei a argamassa AC3 cinza mesmo. Então ela tem uma liga muito boa, então eu passei aqui debaixo também, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui embaixo, ó. No teto aí é uma sacadinha, então eu passei aí e não reboquei. Aqui eu estou fazendo, né, essa parte aqui. Se observarem aqui, eu tô deixando aqui meio centímetro pra ter aquele... como se fosse madeirinha, né? Como se fosse um lambri. Então tô imitando um lambri de madeira aqui com argamassa. Com a mesma argamassa C3. Então ela vai contornar essa parede aqui todinha, ó. Aí eu parei aqui pra mostrar pra vocês, né? A emenda, pra quem não tem... Deixa eu baixar isso aqui. Delimitei a parede com fita crepe. Eu falei, eu tava fazendo aqui, eu vou deixar esse pedacinho pra mostrar como que se faz, né? Como é que eu faço isso aqui. E aí eu deixei essa emenda também aqui na vertical. Justamente. Então aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Aqui. Então, o que eu vou caprichar, gente? Eu vou caprichar aqui, que eu preciso, olha, a gente tem que caprichar em tudo, mas aqui eu quero deixar meio centímetro pra dar aquela impressão de que a madeira, às vezes as pessoas chegam aqui e fica lá debaixo da... Como fala, lá debaixo da minha... Como que chama aquilo ali? Da minha lavanderia, que é a área de lavanderia. Eles ficam pegando pra saber se realmente é cimento mesmo, que eles acham que é madeira. Então, isso aqui, deixando esse acabamento aqui com forma de lambri, dá essa impressão mesmo depois que você pinta. E outra coisa que eu achei que é interessante também caprichar, pela experiência que eu tive aqui, porque esses peças, gente, desse efeito madeira aqui, o que eu achei interessante é que isso aqui também impermeabiliza a parede. Você imagina, eu vou pintar isso aqui depois e passar uma resina por cima ou passar um verniz, isso impede parede assim, fica como se fosse... não, fica uma impermeabilização, porque você está impermeabilizando a partir do momento que você coloca verniz ou que você coloca resina, você está protegendo essa parede de umidade. E aqui, por que eu não usei o reboco nessa parede? Igual eu usei a massa de cimento. Poderia usar? Poderia, mas seria desnecessário, porque eu já tenho reboco nessa parede. Então, uma camadinha de argamassa já resolveria o que eu quero, que seria o efeito madeira. Mas para quem tem problema de umidade, né, dentro de casa, e já que sabe que essa umidade está vindo por causa da água da chuva que bate, se for ascendente, né, que se ela estiver de baixo para cima, aí sim, vai ter que rasgar a parede, isso daí é outro processo, tem que olhar no YouTube, né, a umidade ascendente. Se não é ascendente, se é a chuva que bate e leva a água lá para dentro da parede, então isso aqui eu acho que resolve super o problema aí de umidade, ok? Vamos lá? Os materiais que eu vou usar, isso aqui é um borrifador, uma desempenadeira, né, de aço, a colher de pedreiro, a massa, eu vou mostrar pra vocês, ó, a massa, eu tô achando ela muito mole, tá?
fez muito mole. Pode ser um pouquinho mais dura. Não que vai ficar ruim para trabalhar, mas pode ser um pouquinho mais dura. Tô achando muito mole. Eu prefiro deixar um pouco mais dura e eu vou colocando água à medida do que deixar muito molenga. E a gente vai passando, ó. Quero que você preste aqui atenção nessa emenda. Deixa eu ver aqui, ó. Porque nós temos que trabalhar bem a emenda para que fique tudo perfeito. Aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, ver se dá pra ver. Aqui embaixo, no pé da parede, eu vou caprichar mais, tá? Eu vou até passar por cima, porque eu quero caprichar bem melhor nisso aqui. Ó, vou até passar nesse aqui, que eu já havia feito, mas eu vou passar porque eu não gostei, que eu passei muito ralinho embaixo, então eu vou caprichar mais aqui. Então, tô puxando de baixo pra cima. Isso não tem erro. Qualquer pessoa pode fazer. Qual é a massa que eu tô usando? A argamassa AC3. Eu delimitei a parede aqui pra não vazar pro outro lado. Eu só quero que ela vá até aí. Até fiz uma linha na parede, tirei o nível. Não tem que tirar o nível, tá? Da parede. E pra saber, pra ficar tudo certinho. Vamos passando aqui. Aqui, gente, eu vou caprichar essa emenda, ó. A emenda aqui a gente precisa caprichar para que não fique uma mais alta do que a outra, não fique aquela coisa torta com defeito na hora da pintura. Agora a gente não percebe, mas na hora que a gente pinta que a gente vai perceber. E aqui, quantos centímetros que eu passei de massa? Estou passando meio centímetro de massa, ou seja, 5 milímetros aí de massa na parede. Se sua parede está toda certinha, às vezes vai até menos, tá? Mas aqui minha parede tem um pouco de tortura, né? Então, aí acabo levando um pouquinho mais de massa. E aí você vai passando. É isso aqui, o desenrolar não é demorado, gente. Quando você pega o jeito, o que eu aconselho aí pra Deb aí, que não tem experiência aí, pra quem não tem experiência, o que eu aconselho? Principalmente pra a primeira vez que vai fazer. Nós que somos mulheres, que às vezes não temos aquela força no braço, o que eu aconselho? Faça pouca quantidade de massa. Faça pouca quantidade. Vou pegar um baldinho ali que eu vou mostrar pra vocês quantos baldinhos eu medi aproximadamente num saco de argamassa. Espera aí que eu mostro. Deixa eu passar aqui que eu mostro, tá? O baldinho quanto. Então, sempre faz uma quantidade. No início, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu fiz um saco, principalmente fazer aquele debaixo da escada, né, pra revestir ali debaixo, rebocar debaixo da escada. Eu fiz um pacote inteiro, pelo amor de Deus. O negócio não acabava nunca, gente, porque isso aqui rende bastante. Como é que você percebe que tá uniforme, né? Como que a gente percebe? Pelo menos eu percebo o seguinte: quando aqui, ó, tá secando já e aqui tá, então aqui tem menos massa. Então o certo é passar uniformemente. Então a gente vai percebendo que parece que um lado seca, quando tá sem massa, ela seca muito rápido. Isso aqui não demora muito secar, tá? Mas também dá pra você trabalhar super bem. Não tem aquele desespero de fazer, porque dá pra trabalhar devagar. Se ressecou a massa, borrifa com um pouquinho de água. A fita deve ser retirada, pessoal, na hora que ela estiver já mais ou menos seca. Retira a fita para não deixar grudar e aí fica ruim, tá? O trabalho fica feio, depois tem que ficar quebrando. Eu já deixei a fita secar com ele e quando eu fui tirar foi horrível. Passa mais massa no pé. Tô caprichando aqui no pé porque é o lugar que mais bate água, né? De chuva, então tô caprichando aqui no pé. E outra, a argamassa, a argamassa não é igual a massa de reboco, que você coloca aquele monte de massa e ela fica, ela derrete, ela cai, sabe assim, porque a não ser que você faça ela um pouquinho mais dura, mas ela não tem aquela, não é igual a massa de cimento que você pode encher de massa de cimento para embolsar a parede. É camadas finas mesmo. Se você, por exemplo, no primeiro momento, você pode passar, igual aqui, eu passei. Se eu não gostar, posso vir aqui refazer em cima novamente, que pega do mesmo jeito. E a gente conserta, tá? Não tem esse problema, se fez. Às vezes a gente faz assim, fica mostrando. Se sua parede tem imperfeição embaixo, você passou uma camada fina, vai mostrar depois que seca, mostra os defeitos. Então, se ficou defeituoso, refaça por cima até o trabalho ficar uniforme ou do seu gosto, né? Agora eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um rodo e um rodinho pequeno, tá? Eu vou usar pra que isso?
Vou usar também o meu borrifador, você precisa ter um borrifador. Vou jogar um pouquinho de água só para lubrificar a água, é água pura. Porque eu quero tirar o excesso de massa, ó. Tira o excesso. Se ficar grãozinhos de areia, por exemplo, se você faz a massa e sua parede está soltando areia, se ficar aqueles grãozinhos de areia, vai ficar riscado, tá? Então, limpa o rodo, limpa a desempenadeira. Se ficou restinho de coisa, tira. Ó, eu acho que rende bastante. Então, o processo é esse, tá, minha gente? Na hora que eu terminar aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar secar, pra depois você pode usar duas formas. Depois que secar aqui, aliás, secar não, tá? Ela vai ficar um pouquinho firme, né? Ela vai, por exemplo, porque aqui tá muito mole. Se eu for fazer o trabalho aqui com um rolo, por exemplo, ia ficar muito marcado, né? Esse trabalho aqui depois você pode fazer com um pincel. Para fazer com o pincel, o certo é molhadinho aqui. Se você vai fazer o efeito, sabe o efeito do veio da madeira? Com o pincel é bom, já está desse jeito aqui. Mas como eu não uso rolo, porque eu não tenho rolo que faz aquele efeito madeira lá, aqueles veios da madeira, existe o rolo para isso, eu uso um pente. Isso mesmo, eu uso um pente para fazer o efeito na madeira. Então, e aí para usar o pente é quando a massa está firme. Para usar o pincel, a massa precisa estar nesse nível aqui. Vou deixar ela firmar, né? Vou deixar ela firmar um pouco aqui, para eu vir mostrando para vocês como que eu passo aqui o meu pentinho, né? Como que eu penteio a parede. Vou deixar... Aqui eu uso esse... Deixa eu ver se dá dando pra ver, né? Esse pedacinho aqui que eu usei aqui, vou caprichar aqui, turma, ó. Aqui eu preciso caprichar para que a emenda não fique feia. Agora ela não vai aparecer, não vai mostrar. Mas na hora que eu pintar, isso aqui aparece, tá? Vou ter, ó. Olha a situação do pente que eu tenho. Esse tipo de pente tá fino. Se for daquele durinho, melhor ainda. Eu tô usando esse aqui porque é o que eu tenho. Ó, aqui eu já tô raspando aqui para que a emenda não fique feia. Eu não quero porque ela não aparece agora. Na hora que você pinta é que vai aparecer os defeitos. Então, aqui eu vou esperar secar um pouquinho mais. Eu só fiz aqui essa emenda aqui, que é porque se ela secar, ela vai secar primeiro. Então, se ela seca, fica ruim pra mim consertar. Então, eu vou vir com essa emenda até essa linha aqui, ó. Eu não quero que fique defeituosa, isso aí pode ficar defeito pra mim, eu não quero. Então, eu vou vir com essa emenda até aqui na linha, ó. Vou passando aí com cuidado. Depois eu risco novamente a linha. Mas eu prefiro fazer assim... E ter a certeza que vai ficar ajustada. Vou vir com o meu pentinho. O bom de colocar o pentinho, pessoal, usa uma vasilhinha com água. E aí, você usando a vasilhinha com água, você vai lavando o pentinho, que ele enche de massa. Ó. Eu capricho agora, sabe por quê, gente? Isso aqui pra mim faz muita diferença na hora da pintura. Pelo menos no meu caso, que eu pinto com pincel, faz muita diferença. É a base estando, esse suporte aqui que é a parede, nessa base aqui que é a parede estando ajeitado, principalmente lisinho, né? Mesmo que eu esteja passando o pente aqui, que ela vai ficar com nervura,
ainda assim, são partes, considero uma parte lisa. Quando tá cheio de grumos, aí é horrível. Então eu vou deixar aqui, minha gente, ela secar, tá? Vou deixar ela secar, pegar uma firmeza, porque se eu passar o pente agora eu posso detonar meu trabalho. Então vou esperar secar um pouco mais. Bom, vamos lá, minha gente, para a etapa final. Como eu estava dizendo, eu tive que deixar um pouco, firmar um pouco mais, né? Para que ela ficasse melhor, para eu passar o meu pentinho. Olha que situação do pente. O legal é aquele pentinho desse aqui, mas aquele mais duro, tá, gente? Eu acho que fica melhor. E aí eu uso a água aqui para eu ficar lavando. Esse é o pote que eu falei para vocês. Geralmente o saco de argamassa leva uns 5, tem aproximadamente 5 potinhos desse aqui. Então, que você não tem experiência, o que eu aconselho? Faça um potinho. Faça um potinho e usa primeiro para ver como que você vai lidar aí com a argamassa, para depois você ir aumentando as quantidades. Então, vamos lá, para não atrasar. Aqui, se tiver ressecado, se você, por exemplo, aqui eu não posso falar para você quantas horas eu deixei secar, porque vai de acordo também com a textura da sua massa. Se você deixou muito mole, se você deixou um pouquinho mais dura, então eu não posso te dar horas. Então eu só posso dizer assim, que ela vai ficar firme. Deixa eu colocar aqui mais de perto para você ver a textura quando eu passo. Vamos ver aqui se dá para eu começar daqui de baixo. Então, se eu achar que tá muito mole, eu vou deixar secar um pouquinho mais. Por exemplo, embaixo, como tem mais massa do que a parte do meio e a parte de cima, ó, percebe-se que aqui já tá ficando seco. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Então, já tá embaixo, tem muita massa. Então, ela vai demorar a secar. Como aqui no meio tem pouca massa, então eu venho de baixo pra cima. Deixa eu ver. Ó, vou pegar de baixo pra cima, tá? De baixo pra cima, não é apertando as cerdas do pente, com delicadeza. Então eu vou puxando e o resto de massa eu vou descartando dentro do meu caixote e lavando lavando o pentinho para que não fique, se você achou que não tá marcado, eu gosto que fique marcado os veios da madeira. Então, ficam os veios leves, que é o que eu quero, tá? No meu caso aqui eu quero um veio mais leve. Tem quem goste do veio mais profundo, você encarca o pente, né? Aperta o pente aí, mas eu não quero. Eu quero um efeito mais liso para que não me dê tanto problema na hora da pintura, não fique muito marcado. Tem como voltar e passar por cima? Tem, normalmente, normal. O rolo também tem essa... No canal do Flávio, do Aqui Se Faz Aqui Não Paga, ele ensina com rolo. Lá ele ensina com rolo, dá uma visitada no canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Tem um rapaz maravilhoso, como é que é, meu Deus, o nome dele? Eu sei que o nome dele é Carlos, acho que é CG, não sei se é CG Inovações, ai senhor, esqueci o nome dele. É CG, oh meu Deus, ele é maravilhoso. Ele faz a pintura, tem o Fabrício também, eles fazem a pintura com pincel, com esponjinha, né? Tem o também Arte com Fogo, também, que eles ensinam. Tem o Denis do WDC, nossa, são pessoas assim... muito tops aí nos canais que nos ensinam esses efeitos. Só que aí cada um vai pegando, né? Ô, gente, será que deu pra ver? Que eu tô atrapalhando? Deixa eu ver. Só que cada um vai pegando o seu jeito, né? Vai tendo a sua personalidade aí e vai colocando de acordo. Eu mesmo, por exemplo, não tenho rolo, então eu aprendi. Tive a ideia de passar o pente. Eu também gosto de passar o pincel. Mas nesse caso aqui, eu quero um pouco mais rústico, então o pincel aqui não vai me dar tanto um efeito rústico do que eu quero. Nesse caso aqui, como eu já comecei lá, as minhas outras madeirinhas, eu comecei com... tem a vassoura também. Com a vassoura também eu fiz aquelas madeirinhas lá de dentro com a vassoura. Também, sabe aquela vassoura de piaçava, aquela vassoura de serra dura? Dá certo fazer também, tá? Fica um pouco mais grosseiro, fica. Por isso que eu quis experimentar com o pente esse daqui, pra ver o resultado. E eu gostei entre a vassoura, entre o pincel, porque o pincel deixa bem lisinho, a vassoura deixa meio grosseiro, eu preferi o pente, tá? Porque eu quero um intermediário aí, nem tão lisinho, nem tão grosseiro, e assim eu consigo o resultado que eu quero, tá? Então é isso aqui, vai passando. Na hora que eu pintar aqui, os veios da madeira aparecem. Tirei a fita. Ficou o restinho aqui, ó. Não mexe agora. Se ficou sujinho, não mexe agora. Deixa secar. Aí vem com a desempenadeira, com a colher, uma faquinha e retira. E aí eu vou ensinar como que eu faço o nó. Antes de fazer o nó, corta a madeira. Eu esqueci de ensinar, né? Que eu terminei aqui. Eu tenho aqui uma madeira de 10 centímetros, que é o que eu estou colocando, querendo o meu lambrim. Mas aí vai da sua largura, do tamanho que você escolheu pra você. Eu escolhi fazer de 10 centímetros. Estou usando essa ponta aqui porque eu achei ela melhor. Com a pontinha assim, eu acredito que aquele prego grosso também dá pra fazer. Eu fiz com
com a fininha demais, não achei muito legal. Fininha demais, não. Ó, ela não fica fina e nem fica aquele buraco grosso. Ou, aliás, a buraco largo. Então, eu coloco na parede. Tem que prestar atenção nisso aqui pra você não perder seu trabalho, tá? Tem que prestar atenção no alinhamento, na régua, pra você não perder o trabalho. Aqui. Coloco novamente. E vou fazendo. Tá? Vamos lá, senão o celular para. Aí, como que eu faço o nó? Coloco um pouquinho de massa, né? Coloca um pouquinho de massa, é pouco, tá? E aí também não precisa colocar aquele monte de nó. Onde você tem, o pessoal que chega aqui em casa, eles gostam do nó. Eles ficam olhando o nó, passa a mão toda hora. Então, coloca em alguns pontos estratégicos. Por exemplo, aqui eu já tenho um nó, então eu vou colocar um nozinho. Ó, coloco um pouquinho de massa, o tanto que você quer, né? Não sei que tamanho de nó que você quer. Não vou querer muito estranho, muito largo. E aí, coloca. Eu venho com a coisa do garfo, ó, fazendo. Não precisa apertar não, é de leve. Coloca um pouquinho de massa. Coloca um pouquinho de massa. Eu vou aqui com a coisa do garfo, ó, e ajeito. E aí vem com os dentes do garfo, ó. Não precisa apertar aqui, ainda mais aqui que tem bastante massa aqui embaixo, ó, senão fica muito marcado. Eu não quero muito marcado. Aí depois, na hora que pintar, você vê o efeito que dá na hora de pintar, faz total diferença. Uma ajeitadinha e já tá pronto. Agora é só esperar secar para que possa passar. Eu vou passar um fundo, né? Um fundo preparador na parede, que ele é uma seladora na parede, eu selo os poros da massa. Depois eu venho com a pintura de acabamento, que é o efeito madeira que eu vou dar. E aí no meu canal tem eu ensinando como que eu fiz a pintura do efeito madeira, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Se você gostou, se for uma dica legal pra você, curta esse vídeo, né? Compartilha aí com as pessoas que vocês acham que gostaria de ter um efeito assim em casa. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Curta o vídeo aí pra dar aquela força pro canal. E assim ficou depois de seco. Ó, aqui embaixo é o impermeabilizante que eu passei na jardineira. Nessa jardineira foi toda impermeabilizada com massa polimérica. E a argamassa ficou assim, ó. Depois que seca. Ó. Eu gastei nessa... Aqui tem 5 metros lineares de massa, né? 5 por 1. Eu gastei um saco de massa. Ali eu já comecei fazendo uns testes ali. E é assim que fica. Agora, eu vou lixar essa parede, porque eu vou começar a pintura.